Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques de hoje, que, aliás, tem para fechar a semana positiva, os dados do CAGED. O emprego com carteira assinada teve o melhor abril desde 2013, levando-se em conta que 15 e 16, na verdade, o saldo foi negativo. Serviços e indústria puxaram a contratação para cima, isso é extremamente importante. São setores que normalmente se ressentem na crise e se recuperam de uma forma que puxam outros setores também. A prévia da inflação veio mais baixa agora no mês de maio. A Previdência, o governo está pressionando justamente por uma reforma que traga realmente economia importante. Inclusive com uma declaração do ministro Paulo Guedes dizendo que se a reforma não for suficiente, ele deixa o governo, ele renuncia ao governo, não de forma abrupta, mas que pode deixar sim o governo. O dólar em queda no fechamento da semana, isso chama atenção, é a primeira vez na semana, desde abril, que o dólar termina em queda. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Bom, só para avisar você que nós estamos ao vivo também pelo canal da TV Brasil no Facebook. Você pode assistir agora e, claro, rever depois. E pode participar por lá também. Com as suas sugestões, nós agradecemos já de antecipação. A semana termina com uma notícia positiva. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foi divulgado hoje pelo Ministério da Economia, a Secretaria de Trabalho que pertence ao Ministério da Economia, e o saldo veio positivo. Abril sempre é um mês positivo, mas não foi positivo, por exemplo, quando a gente estava sofrendo a maior recessão da história do Brasil, que foi em 2015 e 2016. O último saldo positivo tinha sido em 2014, 15 e 16 vieram negativos os anos, depois 16 e 17 a gente está aqui, olha. Para você ter uma ideia, foi 129.601 novas vagas de trabalho, o melhor abril desde 2013. No ano, o acumulado é esse, 313.835. Para você ter uma ideia da importância do dado de abril, só abril 129, no ano 313. O mês de abril realmente é muito importante para esse dado todo aqui. O setor de serviços puxou com 66.290, é natural, o setor de serviços é quem mais gera emprego. Nós estamos mudando a economia justamente, até porque tem mudado, obviamente, a lógica da indústria, que antes era grande contratadora. Os serviços são os grandes geradores, o setor de serviços é o grande gerador de empregos hoje. Indústria com 20.479, foi o segundo setor que mais gerou. Construção com 14.067. O Estado de São Paulo liderou a contratação com mão de obra, com carteira assinada, com 50.168 novas vagas. Detalhe que, além de abril ser positivo, tem um outro dado. Mais gente empregada é mais renda gera mais demanda, que vai fazer com que as indústrias consigam produzir mais e diminuir a capacidade ociosa, que foi assunto de ontem aqui no cenário econômico. E isso pode ser um indicativo de retomada, porque nós já estamos falando aqui do início do segundo trimestre. Aliás, na semana que vem, o IBGE divulga o primeiro trimestre, o PIB do primeiro trimestre, e está todo um temor justamente que ele venha negativo, encerrando 2 anos de recuperação econômica, embora lenta, mas ainda assim positiva. Vamos seguir aqui porque a inflação, a prévia da inflação, pelo menos no mês de maio, veio mais baixa do que a gente viu no mês passado. O IPCA 15, que pega os últimos 15 dias do mês anterior, mais os 15 primeiros dias do mês corrente, veio com 0,35% de inflação. Os alimentos recuaram, estavam pressionando a inflação. Abril, para você ter uma ideia, foi de 0,72%. Para maio, 0,35%, aqui demonstra que a inflação desacelerou. Em maio, 0,14%, se comparar com maio do ano passado. Claro, essa inflação deste ano está mais forte do que do ano passado. No ano 2,27%, em 12 meses, 4,93%. Aqui precisa baixar um pouquinho para ficar no centro da meta, ou seja, a gente precisa ter uma inflação menor nos próximos meses para recuperar um pouco, para baixar um pouquinho essa inflação. Vamos seguir aqui para entender o que aconteceu. Saúde puxou para cima com 1,01%. Remédios e planos de saúde puxaram para cima, são os itens nesse segmento de saúde. O setor de transportes teve 0,65%, mas aqui tem um detalhe, só a gasolina subiu 3,29%, é quem ainda está pressionando a inflação bastante. Daquele 0,35 que a gente viu, 0,14 ponto percentual vem só do aumento da gasolina. E aí nós temos uma preocupação, porque o dólar continua alto,
embora tenha tido uma queda hoje, daqui a pouco a gente mostra esses números. E, por outro lado, o preço do petróleo também subiu recentemente, embora tenha recuado nas últimas semanas, nos últimos dias. Mas isso tudo é repassado pela Petrobras nos preços e, claro, pressiona a inflação. Vamos falar da Previdência. Hoje, na verdade, uma entrevista divulgada pela revista Veja, um trecho da entrevista que o ministro da Economia, Paulo Guedes, concedeu à revista Veja, em que ele fala justamente da necessidade da reforma da Previdência, e com uma frase forte, inclusive. Ele diz o seguinte: olha, se não fizermos a reforma, o Brasil pega fogo. A velha Previdência quebrou. Não vamos ter nem dinheiro para pagar os funcionários. Vai ser o caos no setor público, tanto no governo federal como nos estados e municípios. O déficit tem crescido cerca de 40 bilhões de reais por ano. Esse trecho da entrevista veio da revista Veja, em que, num outro momento, ele diz: se por acaso a reforma da Previdência que for aprovada, votada e depois aprovada pelo Congresso Nacional, não permitir uma economia de pelo menos 800 bilhões em 10 anos, ele fala em 1 trilhão, eu renuncio, disse o ministro Paulo Guedes. Ele disse que não teria nenhuma razão para permanecer. Claro que isso aconteceria durante os 2, 3 meses depois, mas ele disse que não teria mais razões de permanecer no ministério. Bom, óbvio que isso foi perguntado ao presidente Jair Bolsonaro, que se manifestou hoje, disse que ninguém é ministro, pode sair a qualquer momento, ou seja, ninguém é obrigado a permanecer ministro, mas, na verdade, o presidente disse a mesma coisa. Logicamente, ele está vendo uma catástrofe, e é verdade. Concordo com ele. Se nós não aprovarmos uma reforma muito próxima da que nós enviamos para o parlamento, então o Paulo Guedes não é nenhum vidente, não precisa ser, para entender que o Brasil mergulha num caos econômico sem a aprovação dessa reforma. Está aqui a declaração do presidente Jair Bolsonaro numa entrevista hoje, depois, obviamente, como repercussão a essa entrevista que o ministro Paulo Guedes concedeu à revista Veja. Não tem nenhum burburinho aqui. Na verdade, os dois estão falando exatamente a mesma coisa, numa pressão política muito clara para se ter uma reforma verdadeiramente importante que está sendo discutida no Congresso agora. Ou seja, buscando o empenho das pessoas e dos parlamentares numa votação de reforma importante. Você pode ver em vários sites de notícias, sobretudo de política, que tem um burburinho, o presidente diz que se não quiser ficar ministro, não pode ficar. Bobagem, na verdade, estão falando exatamente a mesma língua e justificando a necessidade de uma reforma poupuda que gere realmente a economia, levando-se em conta a realidade brasileira. Aliás, o ministro Paulo Guedes esteve hoje no Rio de Janeiro. A Flávia Grossi está conosco. O ministro voltou a falar sobre o assunto. Flávia, boa noite. Bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O ministro Paulo Guedes não falou com a imprensa, Piotr. Ele está com uma agenda intensa no Rio de Janeiro, desde 9 horas da manhã, com reuniões. Neste momento, ele está no prédio do Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro, também reunido com especialistas de mercado. À tarde, ele almoçou com o presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tadros. Como eu já afirmei, ele não falou com a imprensa. Quem também está aqui no Rio de Janeiro é o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, que vai se reunir com empresários aí ao longo do fim de semana para tratar de assuntos como a geração de emprego. Marinho disse que o governo estuda medidas para desburocratizar as contratações em meio à alta do desemprego. O secretário também disse que a Câmara dos Deputados deve votar a reforma da Previdência em até 60 dias. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom, vamos a Brasília, então. Paulo Leite acompanhou toda a semana de discussões na reforma, que houve sim avanço, diga-se de passagem. Claro que tem um trâmite parlamentar previsto na Constituição diante do caso de ser uma reforma constitucional. Paulo, nos conte exatamente o que aconteceu na semana para a gente lembrar e, claro, a perspectiva toda em relação à semana que vem, depois de toda essa discussão mais intensa de reforma da Previdência na semana. Bem-vindo. Boa noite, Paulo. Oi, Piotr. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo. A gente teve decisões e debates aqui em Brasília essa semana que mexem com a economia do país, né? A reforma da Previdência é sempre um desses temas. Você falava do ministro Paulo Guedes há pouco. A comissão especial segue ouvindo especialistas para que os deputados definam o que passa e o que não passa dessa proposta que foi enviada para o Congresso pelo governo federal. Essa é a fase anterior à votação no plenário da Câmara dos Deputados. O benefício de prestação continuada, que é pago a idosos e pessoas com deficiência que não têm
condição de se sustentar voltou a ser discutido na Câmara esta semana. Teve também muito debate em torno de duas medidas provisórias, uma ainda do governo Temer e outra do governo Bolsonaro. A reestruturação da esplanada foi feita por meio de medida provisória no primeiro dia de janeiro. O número de ministérios caiu de 29 para 22. E o COAF, que é o órgão que fiscaliza atividades financeiras, saiu da área econômica e migrou para a pasta da Justiça. Na Câmara, essa semana, o número de ministérios foi mantido, 22. Já o COAF voltou para a pasta da Economia. Mas essa história ainda não acabou. Tem que passar pelo Senado agora e a votação está prevista para terça-feira da semana que vem. Outra medida provisória analisada no Congresso nesta semana foi a que permite que as companhias aéreas brasileiras tenham capital 100% estrangeiro. Essa medida foi editada pelo ex-presidente Michel Temer no fim do ano passado. Deputados e senadores aprovaram e incluíram no texto a franquia mínima de bagagem. Por exemplo, nos aviões com mais de 31 assentos, que são os mais comuns, não vai ter cobrança para uma mala de até 23 quilos. Isso em voo nacional. Para voo internacional, a franquia vai funcionar pelo sistema de peça ou peso, mas ainda depende de regulamentação específica. Para fechar, Piotr, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o texto da reforma tributária essa semana. É uma proposta de emenda à Constituição que substitui 5 tributos por um. O próximo passo agora é analisar esse texto na comissão especial. Só depois vai ao plenário da Câmara e, se passar, segue para o Senado. Piotr. Muito obrigado, Paulo. Bom, tudo isso teve repercussão no mercado financeiro. Vamos dar uma olhadinha como fechou o dólar e o Ibovespa hoje. O dólar com uma queda de 0,78. É a primeira semana desde abril em que o dólar fecha a semana em queda. Aliás, fechou em 4,0, muito próximo dos R$4. A máxima foi de 4,4. Fechou exatamente na mínima. Na semana, o dólar perdeu valor em relação ao real, ou seja, uma desvalorização de 2,09%. O Ibovespa hoje fechou em queda, mas na semana cresceu pouco mais de 4%, 4,04%. Isso é reflexo de uma série de coisas. Melhorou o ambiente internacional, é verdade, há uma possibilidade de um acordo com a China, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está ansioso e com boas expectativas da conversa dele com o colega chinês, Xi Jinping, na reunião do G20 que deve acontecer agora no mês de junho. O Ibovespa caiu 0,30, subiu na semana pouco mais de 4%, a máxima foi de 94.899. A gente vê as ações aqui, a Petrobras com uma leve queda, Vale, Banco do Brasil com alta, Bradesco e Itaú com queda. Aliás, sobre um outro assunto extremamente importante, estava falando sobre o setor de aviação, a Agência Nacional de Aviação Civil proibiu a Avianca de fazer qualquer voo, levando-se em conta justamente a situação econômica da empresa e todo o imbróglio que tem trazido recentemente. A Vanessa Casalino tem detalhes sobre o assunto. Vanessa, boa noite. Boa noite a todos. A Agência Nacional de Aviação Civil suspendeu todas as operações da Avianca Brasil até que a empresa comprove capacidade para manter essas operações com segurança. Segundo a ANAC, a decisão foi tomada a partir de informações prestadas à área de segurança operacional da agência. Para quem tem passagem marcada para os próximos dias pela Avianca, a recomendação é evitar se deslocar até o aeroporto antes de entrar em contato com a companhia e saber sobre a situação do voo. A empresa continua obrigada a oferecer opções como reembolso e reacomodação. A Avianca tem cancelado voos desde abril, quando teve de devolver aeronaves a empresas de leasing em cumprimento a decisões judiciais. Funcionários estão em greve por conta de salários e benefícios atrasados. Hoje, a Avianca tinha 42 voos programados em todo o país. Deste total, 40 foram cancelados, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, pelo Facebook, o Ricardo Silva, de Itacaimbó, em Pernambuco, disse o seguinte: é importante que os políticos, eu imagino que ele esteja se referindo aos parlamentares, que é lá que está a discussão agora da reforma da Previdência, tivessem noção da importância das reformas e o quanto elas poderiam contribuir para a melhoria de nossos índices econômicos e sociais. O Brasil tem demanda reprimida por dar certo, quer ver as coisas acontecerem logo, para simplificar o processo. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu converso com o empresário, empreendedor Milton Freitas, da área de gastronomia aqui em São Paulo. Saiu do mercado financeiro e telecom, foi abrir restaurante, a gente fala disso tudo daqui a pouco aqui no Cenário Econômico. Eu aguardo você. Já de volta com o Cenário Econômico. Bom,
Ele ficou anos no mercado financeiro, passou pelo setor de telecomunicações, adquiriu, obviamente, uma experiência grande como executivo de grandes empresas e depois juntou essa experiência, o desejo de sair do mundo corporativo, para, digamos, abarcar o sonho de ser chefe de cozinha. Milton Freitas, do Grupo de Restaurantes Antonieta, aqui de São Paulo, está conosco. Milton, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Bom, você é chefe de cozinha ou foi só o começo do projeto? Não, foi só o começo do projeto. A ideia era ser chefe de cozinha. Quando eu saí do mundo corporativo, eu ainda tinha essa vontade. Mas com quase 50 anos, você não tem mais estrutura física para aguentar ficar em pé numa cozinha. E aí eu mudei um pouquinho o sonho. Mas daí você foi ser executivo. Eu fui ser executivo de restaurante. De restaurantes. De restaurante. Tá, e como é que foi sair do mundo corporativo? Era uma coisa que você acalentava? Porque você tem um empreendimento, o primeiro restaurante já está fazendo 7 anos, é isso? 10 anos. 10 anos, 10 anos. 7 anos que está com a gente. Tá. Mas ele abriu em 2009 com outros sócios. A gente comprou em 2012, faz 7 anos agora em julho. Tá, e a ideia era ter um restaurante só porque aumentou o número de restaurantes. Aumentou o número de restaurantes. Não só de estilos, em número e estilos, é isso? Isso mesmo. E a ideia era o quê? Era um pequeno restaurante? Porque a ideia de ter um bistrô não é das mais incomuns. As pessoas sempre sonham em ter um pequeno restaurante, isso porque mesmo. tem muita paixão pela cozinha, por cozinhar, essa coisa toda. Isso mesmo. Foi isso que te motivou lá atrás? Foi isso que motivou lá atrás. A ideia era um plano, ou seja, a hora que eu for aposentar, o que eu vou fazer? Acho que hoje as pessoas não param de trabalhar, né? Elas continuam aí, saem do mercado, vai fazer alguma coisa, e era a minha ideia. Eu gostava da ideia, eu gostava de cozinhar, eu sempre recebi bastante os amigos em casa e eu queria transformar esse hobby num negócio, tá? E até que eu resolvi entrar no mercado, comprei esse restaurante e falei, vamos experimentar como que é isso, vamos fazer a gestão aqui, vamos levar uma atividade em paralelo. Meu sócio assumiu a casa junto com o antigo proprietário e aí eu fui entendendo o mercado de gastronomia, porque ele é bem diferente de uma grande empresa. Você não tinha formação executiva para este ramo especificamente? Não. Ou seja, eu venho do mercado financeiro, eu venho de telecomunicações e eu nunca tinha gerido realmente um restaurante, não. Entender uma cozinha, entender a logística ali do cliente, a logística do produto, de armazenamento, é um mercado bem diferente. É diferente, mas eu acho que carece justamente de gente que venha com uma bagagem administrativa e, sobretudo, contábil mais forte, que não é o que vem de pessoas que se formam chefe de cozinha. Não raro a gente vê restaurantes de muito boa qualidade fecharem as portas porque, suponho, ali tenha problemas para administrar o negócio. Esse foi o seu diferencial para o negócio, sim, tanto crescer do ponto de vista daquele primeiro restaurante e abrir outros? Com certeza. Eu falo muito isso. Acho que o chefe de cozinha, ele é um artista, tá? Ele entende da comida, ele entende de fazer o prato ali é uma obra de arte, muitas vezes, quando é um restaurante à la carte, mas ele não foi preparado para fazer a gestão, entender de administração, entender de financeiro, entender de contas a pagar, entender de RH. Você tem que ter esse know-how, ou seja, aquilo ali, independente que é você está lidando com comida, aquilo ali é uma empresa como outra qualquer. E se você não tiver essa habilidade gerencial para levar esse dia a dia da empresa, dificilmente ela vai funcionar. Tá? Porque, ou seja, o chefe de cozinha, ele tem um amor, ou seja, eu falo muito para a minha equipe, você gerir um restaurante, você tem que ver o cimento, você tem que ver o chão do restaurante. Se você vê o chão do restaurante, aí você vai entender o que é aquilo. Eu acho que você entrar ali, você entra numa casa e você vê um ambiente bonito, você vê a louça, você vê tudo decorado, aquilo ali é o glamour do restaurante. Mas o restaurante, eu aprendi nesses anos todos que é quase que uma fábrica de problema, porque você não tem uma rotina. A comida pode acabar, a energia pode acabar, a água pode acabar. Então, você tem que estar preparado para várias situações que, às vezes, não é o do dia a dia de uma grande companhia, de uma grande empresa. E todo cliente que chega num restaurante não compra um produto fixo. Ele normalmente tem manias e faz pedidos especiais, não é? É isso mesmo. E tem que saber lidar com isso. Você tem que entender o cliente. Isso, para mim, foi fácil. Que aí eu venho do mercado que eu atendia diretamente o cliente, ou seja, então eu tenho essa noção. Eu venho de uma escola que o cliente tem sempre razão.
desde que você entenda as limitações e ele também entenda o que você está fornecendo. Mas isso era o mercado financeiro ou era a telecomunicações? Não, no mercado financeiro. No mercado de telecomunicações, eu tinha o cliente, mas eram grandes companhias, ou seja, é um relacionamento diferente. Mas o meu início de carreira, eu comecei trabalhando numa agência bancária, então era o cliente pessoa física. Ou seja, eu tinha ali o contato diariamente. Milton, me conta uma coisa. Nós estamos falando de um país que tem sobe e desce. Você veio do mercado financeiro, você sabe muito bem. Você passou pelo que eu entendi, você passou pelos planos econômicos lá atrás. Todos os planos econômicos. Você está achando turbulenta a economia recentemente ou não? Não, eu acho que o país ele tem que se acertar. Eu vi você comentar desse depoimento hoje do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Se não for aprovada a reforma, o país vai quebrar. Eu acho que ele está numa situação difícil, mas eu acho que a gente já teve muito mais difícil quando você não tinha a estabilidade da moeda. Ou seja, era troca de moeda o tempo inteiro, era hiperinflação, ou seja, a gente não sabia nem o quanto de dinheiro tinha na mão. Então, acho que isso a gente consegue se planejar agora. Essa estabilidade da moeda é que eu acho que o jovem ele não sentiu isso, que a gente passou na década de 80, começo da década de 90. Então, para quem passou isso e eu estava no mercado financeiro, eu olho e falo assim, não, a gente já teve momentos bem piores do que nós estamos hoje. Isso é extremamente importante porque boa parte do jovem que está reclamando hoje não faz ideia do que foi antes. Não, ele não faz ideia, ou seja, ele não lutou para acabar com a ditadura, ele não passou um governo militar. Eu acho que o jovem ele reclama de barriga cheia, porque hoje o país está bem estabilizado. Por mais que a gente reclame aí do governo, a gente vive uma democracia, a gente pode falar o que a gente pensa. Claro. Se a gente não está satisfeito, a gente vai para a rua, a gente faz um protesto. A gente tirou aí a última presidente aí do poder com grandes manifestações nas ruas. Eu acho que isso mudou bastante a visão do brasileiro. E como é que é investir, empreender numa economia que é oscilante? Vamos lá. Eu tive, nesse tempo em que você se dedicou a restaurantes, eu tive uma economia que crescia, eu tive uma recessão, eu estou tendo agora uma economia que está voltando a crescer e agora um ano difícil. Como é que é administrar numa situação como essa? Eu acho que é como você, às vezes, administrar a sua casa. A turbulência vai vir, você tem que estar antenado para o que vai acontecer. Então, vamos pegar, acho que a grande primeira crise nesse mercado, ela veio em 2013, 2014. Com a subida do dólar, vamos pegar o Antonieta que eu tinha, era uma casa com muitos produtos importados. O que eu fiz? Quando eu comecei a olhar os números da economia e o dólar subindo, eu fui lá e fiz uma mudança. Eu tirei quase 90% dos produtos importados e comecei a trabalhar com produto brasileiro, com produto regional, com produto de pequeno produtor. E a gente tem uma riqueza no país muito grande. Hoje eu trabalho, que nem eu compro todas as minhas hortaliças e legumes, eu compro orgânico do projeto da Cooperrapas, que é na região de Parelheiros. Então você tem um pequeno produtor ali, que às vezes ele tem um preço muito melhor do que um grande fornecedor, e é uma cadeia que você ajuda, porque, ou seja, são pequenas famílias que usam aquele trabalho, aquela plantação do dia a dia, para vender para restaurante, ou seja, é um mercado muito pequeno. Então, se você não tem uma competitividade de preço, você acaba comprando muito melhor isso. Tem um impacto social isso aí. Você tem um impacto social muito grande, tá? Eu acho que isso é uma coisa que eu venho fazendo bastante. Como eu fui funcionário quase 30 anos, eu tenho uma visão bem diferente. Eu acho que a gente tem que praticar a inclusão social, a gente tem que olhar isso, ou seja, se eu posso comprar a hortaliça e o legumes dessas famílias que trabalham para isso, eu vou ajudar. Eu queria trocar a louça Mas elas te dão qualidade também. Qualidade excelente. Eles me entregam 2 vezes por semana. Final, né? Mas você consegue, ou seja, você está... Quando você sente que você está numa dificuldade, você chama ele e fala assim, olha, a economia está difícil, se eu vou repassar, se você quer um aumento de preço e eu for repassar isso para o meu cliente, vai ficar mais difícil. Vamos negociar, eu centralizo mais compra com você e eu aumento o meu poder de compra e você me mantém esse preço estabilizado por 2, 3, 4 meses, eu acho que isso é uma grande negociação e esse mercado não sabe fazer isso. A grande empresa, ela sabe fazer isso. Ela vai no mercado, muitas vezes ela fala quanto ela quer pagar. E o dono do restaurante, ele não usa isso. E a gente pode usar, ou seja, na hora que eu resolvi expandir, sair de um restaurante, hoje a gente tem 4 operações, eu estou indo para a 5ª. O primeiro foi um restaurante italiano, e agora? O segundo foi um sul-americano em 2016, 2017 foi um japonês, esse começo de ano é um brasileiro e eu estou indo para a 5ª casa, que é uma francesa.
Então, qual é a minha visão? Eu aumento o meu poder de compra, então eu consigo negociar melhor o preço, o prazo de pagamento e eu consigo pulverizar as casas, ou seja, se o cliente ele pode comer hoje no italiano, amanhã ele vai no sul-americano, depois ele vai no brasileiro, ou seja, eu consigo fazer um cross-market com esse meu cliente sem ele cansar, ou seja, com casas diferentes. Milton, brigadíssimo pela entrevista aqui. Imagina, eu que agradeço. Sucesso com o empreendimento. Um prazer. Tanto com o cliente, a geração de emprego direto e indireto também. Que bom. Obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigado. Sucesso. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Bom final de semana. Na segunda, às 6 da tarde, a gente está de volta aqui pela TV Brasil, a sua TV pública. Até lá.